Olá, seja muito bem-vindo ao Presença que Marca, um podcast que a gente aborda comunicação, comportamento, liderança, carreira. E hoje nós vamos falar, sabe de qual tema? Gerações no mercado de trabalho. Como liderar, comunicar e desenvolver equipes multigeracionais. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Além de uma amiga e parceira de treinamentos, desenvolvimento corporativo, é uma pessoa muito especial. Então hoje eu tenho o prazer de receber uma profissional que dedicou mais de 2 décadas ao desenvolvimento de pessoas, carreiras e lideranças. A Fabiola Molina, ela é mestre em psicologia, educadora executiva, empresária e fundadora da Excellence Treinamento e Desenvolvimento Humano. Ela construiu, gente, uma história de 18 anos no CIE, acompanhando bem de perto a entrada de milhares de jovens no mercado de trabalho, conectando as empresas, as lideranças e essas novas gerações. Também, olha, foi diretora regional da BRH São Paulo, no Noroeste Paulista, fundadora da GEP RH, Grupo Estratégico de Excelência em Pessoas, e também é idealizadora do Carreira Fantástica, iniciativa voltada à educação para carreiras dos jovens. Atualmente, ela atua com desenvolvimento de liderança, de equipe, cultura organizacional em empresas de diversos segmentos, especialmente para a indústria, agronegócio, saúde e serviços. Fabiola, seja muito bem-vinda ao Presença que Marca. Ai, Graça, muito obrigada. É uma felicidade muito grande estar aqui dividindo ó, esse palco de agora, né? Tantos que a gente já dividiu. Verdade. E muito bom, me agradeço a introdução, essa reflexão sobre essa jornada, né? De tanto tempo, que temos muito a comemorar, mas também temos muitos desafios. E cada Exatamente. cliente nos ensina muito. E é muito bonito a gente ver esse movimento geracional cada vez mais forte dentro das empresas e a potência que eles têm para trabalhar, né? Essa diversidade, Com ela é certeza. algo que soma bastante. E você que vê muito disso no seu dia a dia, desenvolvendo as lideranças, mas você também viu lá atrás como que é o desafio para esses jovens também entrar no mercado. O CIE pôde proporcionar uma visão, uma experiência, uma vivência onde você, mais do que ninguém, tem uma experiência na questão dos jovens. E para começar, Fabiola, eu sempre digo nos meus treinamentos para os líderes que passam por esse desafio que é, pela primeira vez na história, nós temos 5 gerações trabalhando juntas. Até então nunca tivemos essa questão. E o que que acontece? São muitas expectativas envolvidas, muitas formas de pensar, muitas experiências ali. E eu te pergunto, o que que essa geração, traz de oportunidade ou de desafio para essa liderança que está presente? É. E é tão bonito a gente ver esse movimento, né, de gerações se encontrando, e a gente tem diversos aspectos que vão se conectando com a vinda da tecnologia cada vez mais potente dentro das empresas, inteligência artificial. Sim. A gente vê um mercado muito dinâmico e esse encontro intergeracional dentro das empresas. Eu acredito, Graça, que é uma grande oportunidade que nós temos de, inclusive, pensar em como que nós podemos criar relações sólidas dentro da empresa, porque ela também é um reflexo da sociedade. Sim. As empresas, elas vendem para todas as gerações que estão lá fora. E se a gente traz um nicho dentro da empresa, eu só vou trabalhar com esse grupo aqui e não vou ter acesso ao outro grupo, eu também vou me desconectando do mercado, do cliente, das demandas. Então, esse ecossistema que nós temos dentro da empresa é um ecossistema que conversa com o mundo. Sim. E essa diversidade geracional, ela está presente em todos os lugares, inclusive dentro das nossas casas, com as nossas famílias, né? Certeza. Então, as relações que vão chegando ali dos agregados, os amigos, se a gente trabalha numa escola, se a gente trabalha numa empresa. Então, conhecimento para que a gente possa trazer o melhor de cada geração para dentro desse ecossistema que a gente convive é o melhor caminho que nós temos para ter bons resultados. Uhum. Não que não vai existir conflitos, Sim. porque nós temos gerações que valorizam coisas diferentes, mas quando a gente para olhar ali mais a fundo, nós vemos que muitos lugares elas se conectam. Maravilhoso o que você trouxe, porque, entender o que cada uma traz, eu acho que é o grande segredo, mas a gente vai falar bastante disso. Fabiola, você que atuou no CIE, né, tem ao longo dos seus 18 anos de atuação ali, qual que você entende que foi a maior mudança que você percebeu nos jovens nessa trajetória?
Nossa, muitas mudanças. Durante esse período que eu estive na empresa, comecei como estagiária, fui crescendo lá institucionalmente, até me tornar consultora sênior, e eu trabalhava ali junto com as empresas, com as Uhum. lideranças, os RHs, e sempre um contato muito próximo com o jovem, desde o atendimento ali na recepção, até fazer o processo seletivo, conduzir muitos processos seletivos, e também trabalhando no acompanhamento dele em loco dentro da empresa. Eu percebo, Graça, que hoje nós temos um cenário muito mais diversificado de possibilidades de trabalho. Certo. E essa quantidade de opções, muitas vezes, faz com que o jovem ele acabe até mesmo se paralisando em relação à grande quantidade que nós temos. Antigamente, nós tínhamos, inclusive, um número de vagas menores do que nós temos hoje. E esse fenômeno ele não é novo, assim, se você for parar para observar os nossos números, aí eu vou trazer em primeira pessoa, porque foram muitos anos lá, Sim. e a primeira pessoa acaba surgindo em várias vezes, né, os nossos números. Nós temos muitas vagas que ainda são canceladas, que não são preenchidas, por falta de encontrar ali pessoas que tenham adesão à vaga ou que queiram trabalhar naquele nicho de empresa, naquela área em específico, porque nós temos muitas possibilidades. Antigamente, era mais fácil você ter uma quantidade de jovens participando de um processo seletivo. Então, eu lembro, por exemplo, uma empresa grande, não sei se eu posso citar o nome da marca, mas vamos pegar assim, uma empresa muito grande de refrigerantes, que era uma das indústrias que todo mundo gostaria de trabalhar antigamente. Quando nós fazíamos processo seletivo, às vezes a gente tinha assim fila de pessoas para poder participar. Hoje em dia, a gente precisa correr atrás do estudante Sim. para conseguir ter ali a quantidade mínima de adesão dentro da vaga. E isso não é porque o jovem não quer trabalhar, isso é porque nós temos muitas vagas e ele está ficando cada vez mais pulverizado. E aí a gente vê um cenário com muitas possibilidades, fazendo com que a empresa também tenha que ressignificar a forma com que ela cuida de seus colaboradores, suas estratégias de adesão. Então, hoje a gente tem um cenário onde o candidato ele pode escolher qual empresa que ele quer trabalhar, principalmente aquele candidato que é mais capacitado, que Sim. consegue ter mais possibilidades. Ele não tem só uma única alternativa. E olha como é que isso reflete em todas as gerações também, né? Porque hoje a gente vê o significado do trabalho mudando na vida do colaborador, do ser humano, vamos trazer assim, principalmente no mundo pós-pandemia, onde não é apenas o salário que vai fazer com que a pessoa permaneça ali dentro, Uhum. mas qual que é o significado e o propósito daquele trabalho na minha vida. E quando a gente fala de atratividade de um jovem para o processo seletivo, nós também precisamos falar sobre isso. Mas hoje o jovem é muito questionador e ele é muito esperto. Então não adianta o RH fazer aquela imagem de uma empresa perfeita no processo seletivo, que se na primeira semana ele vê que, ó, mentiram para mim, ele vai embora rapidamente, Uhum. porque ele já não tem mais medo de ficar ou não ficar pela quantidade de oportunidades que tem. E por isso que eu também acho muito importante algo que nós precisamos trabalhar dentro das empresas e no contexto educacional, esse olhar para a carreira, porque também muitas transições acabam fazendo com que eu não consiga viver de fato as experiências dentro dessas empresas Sim. e ele se ver como agente de transformador dessas relações. Então não é apenas me entregue, mas eu ajudo a construir. E isso é uma conversa de carreira, que nós temos que ter ali de causa, consequência para a sua vida, mas também é uma conversa institucional, e quais são os sinais que esse jovem está dando de querer permanecer ou não dentro da empresa. Então, eu vejo um cenário muito complexo, onde nós temos mais possibilidades, onde nós temos um jovem que quer experimentar, inclusive, coerência daquilo que é dito externamente, daquilo que é vivido dentro da empresa. O famoso discurso alinhado com a ação. Ele, quando ele percebe que tem ruído aí nesse discurso e nessa ação, ele começa a levantar: "Opa, não é bem assim como me contaram". E eu achei muito interessante na sua fala você trazer que hoje a gente tem muitas possibilidades para esses jovens e faz com que entra naquele paradoxo da escolha. É muita opção que às vezes ele se sente até perdido. Qual é o caminho que eu tomo? Eu vou para um mundo mais corporativo? Eu vou para um mundo mais empreendedor? Ou eu vou para essa oportunidade que muitos jovens mostram em rede social, sobre youtuber, essa questão
parte social, né? E é interessante isso que você trouxe, porque a geração Z costuma ser chamada de uma geração frágil. E eu vejo que, assim, tem muitos rótulos que acabam sendo colocados, principalmente nessa geração Z, que eu acho que falta esse entendimento que você trouxe, que é muita possibilidade, que ele quer, entender o alinhamento entre discurso e ação, e que ele tem e é uma geração muito mais corajosa, eu Uhum. diria, porque eu vou falar da minha, eu engoliria muitas coisas, como engoli, no mercado de trabalho, porque eu olhava a questão realmente da necessidade ali da remuneração. Esse jovem, mesmo que ele precise, mas não é o ponto principal para ele. É, isso é verdade. E isso é uma transformação que a gente vê hoje em dia no mercado de trabalho, né? Essa quantidade de escolhas que muitas vezes pode acabar paralisando esse jovem. Mas, gente, que bom que a gente tem escolha, né? Não tem um caminho certo, um caminho errado. Eu acredito que a gente tem que ter bastante autoconhecimento para eu perceber qual que é o estágio que eu estou, para eu poder escolher qual que é a minha área de atuação Hã, que eu vou querer trabalhar. E ela não precisa ser para sempre. Eu acredito que muitas vezes esse para sempre assusta o jovem. sim. Ai, como é que eu vou escolher uma faculdade que eu vou fazer? Isso é uma coisa tão, impactante que eu vou esperar um pouco mais para escolher. E tá tudo bem mudar de rota a qualquer momento. E muitas vezes essa fala, né, que traz a geração Z, e esse ano entra a geração Alfa no mercado de trabalho, né, Isso. esse ano de 2026 que estamos, que são jovens de 14 anos que estão começando a entrar no trabalho. Muitas vezes eu vejo em redes sociais, influencers, fazendo piadas, contando algumas histórias que eu acho de extremamente mau gosto, Uhum. preconceituoso. A gente precisa parar de normalizar isso, porque o que essa geração vive, nenhuma outra viveu. Verdade. A exposição, né, ó, antigamente acontecia alguma coisa na escola, ficava só com os colegas da escola. Hoje você grava, tá na internet e aquilo talvez te acompanhe a vida inteira e em diversos âmbitos que você vai trabalhar. O peso é muito maior do que as coisas que aconteciam Sim. antigamente. A gente tem também outros fatores que nós temos hoje, a quantidade de escolhas, então se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu quero empreender, ou eu quero trabalhar ali na CLT, ou eu quero trabalhar nos aplicativos ou com internet. Eu preciso experimentar para poder conhecer, porque Uhum. todos eles têm seus benefícios e têm os seus ônus. E muitas vezes, Graça, a maneira com que as redes sociais colocam o trabalho como sendo algo prejudicial, como algo que te toma, mas não te entrega. Esse trabalho de olhar ali o trabalho como um grande opressor é algo que tem distanciado muito o jovem do mercado de trabalho, Uhum. até levando um olhar de que, poxa, eu vou ter que fazer isso, né? Como se eu tivesse um grande sacrifício. Sim. E claro que não existe nenhuma escolha profissional que você vai amar o que você faz Verdade. todos os dias. E vão ter coisas que eu faço que eu gosto, mas tem coisas que eu faço que eu não gosto. Tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar. E a gente precisa lidar com essas frustrações. Então, mas é através do trabalho que eu vou conseguir desenvolver as minhas habilidades, que eu vou conseguir receber a minha remuneração para depois utilizar esse dinheiro numa viagem, na construção de uma casa, de um estudo, da minha independência. E quando nós temos opções de trabalho diversificada, como por exemplo uma CLT, a CLT ela vai nos trazer ali uma rotina de organização que Sim. nós temos, vai trazer os benefícios trabalhistas, né? Então você já vai ter ali junto um INSS, um FGTS, um auxílio que você, caso precise em algum momento utilizar, você tem ali a estabilidade através de algo que você vai construindo. Você tem uma empresa sólida que você vai ter relações de trabalho lá dentro, amigos que você faz dentro dessa jornada, o apoio, né, as convivências que a gente tem dentro de uma empresa é algo tão grande, tão bonito, Com certeza. que muitas vezes como empreendedor você fica muito sozinho, principalmente se você está na cadeira do dono da empresa. Verdade. É totalmente diferente, né? Liderança empreendedora, liderança CLT, liderança de outros trabalhos. Então, cada trabalho tem o seu desafio, até mesmo de ser um influencer, você ser um criador de conteúdo, você ficar lá 3 horas fazendo um vídeo para ganhar 3 curtidas, não é uma coisa que acontece naturalmente e vem ali rápido.
tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. E as pessoas, assim, romantizam muito, achando que alguém que hoje chegou numa posição considerável, seja no corporativo ou que começou com o empreendedorismo e se tornou um grande empresário, ou até mesmo esses grandes influenciadores que nós temos, parece que foi tudo tão fácil. É. Mas tem muita caminhada, muita trajetória, assim como eu contei a sua no início, para você hoje tá com a agenda cheia de treinamentos, né, que precisa assim: "Fabiola, tem um Uhum. espaço aí, né". Foi uma construção de reputação, uma construção de conhecimento, uma construção de networking. É um conjunto de coisas, não é só sobre estudar, não é só sobre, trabalhar e pegar experiência. São várias nuances que a gente vai compondo quem a gente é, o profissional que a gente é, até a gente também se encontrar, né. E tá tudo bem mudar, né. Hoje eu acho que, antigamente a gente falava estudou para ser advogado, estudou para ser arquiteto, você ia até o final sendo assim. Uhum. Hoje você pode continuar sendo assim, mas ser outra coisa, ou pode mudar no meio do caminho. Então eu acredito que esses jovens, eles trouxeram aprendizados para essas gerações que vieram antes, no sentido de se permita. Se permita, porque a gente é uma vida só, então a gente pode experimentar, outras coisas que a gente tem vontade. Então, até vem na minha pergunta, assim, o que que as empresas ainda não entenderam sobre essa geração Z, principalmente? O que que você acha que elas não entenderam ainda? É. Elas ainda não entenderam que esse jovem, ele vem para questionar mesmo, que ele Uhum. vem muitas vezes para poder incomodar em relação a colocar ali o dedo na ferida de que por que que nós estamos fazendo isso se existe um outro caminho? Aham. Mas por que não fazer essa rota? E a gente vê um mercado de trabalho ainda que ele foi bastante construído nas metodologias do passado, Sim. onde as mudanças não era algo que acontecia ali todos os dias. Hoje a gente precisa de pessoas questionadoras, mas sempre que eu tenho uma pessoa questionadora, e a palavra sempre eu vou corrigir ela aqui, porque eu vou dizer frequentemente, né, porque sempre é muita coisa, Uhum. mas quando a gente tem pessoas questionadoras, pode ser visto ali, principalmente para uma liderança não preparada em receber um jovem, nossa, mas por que que tá falando sobre isso, né? Sim. Mas por que que tá questionando? Vendo com maus olhos esse questionamento. Então, nós estamos falando de uma geração que quer um retorno rápido, até porque ele foi criado dentro dessa Velocidade mesmo. Uhum. velocidade. É isso, acabou de aprender uma coisa, depois vem outra, isso é natural deles. E o mundo pede essa habilidade. Sim. Então, ela precisa escutar mais o que esse jovem está trazendo, mas ela também precisa conversar com ele para que ele entenda que dentro desse cenário organizacional existem regras, existem valores, o que que é negociável, o que não é negociável. E eu pego, Graça, assim, dentro dos treinamentos, muitos jovens extremamente talentosos. Sim, com Jovens certeza. que não atingiram nem a idade aí de 25 anos, já são líderes, são referência, são pessoas que são ali arrimo da casa muitas vezes. Então a gente tem muitas histórias. A gente não pode colocar uma geração no lugar e trazer, ó, essa geração é assim. Muitas coisas que essa geração traz, que ela tem vontade, eu que sou da geração Y também tenho vontade de Sim. ter. E eles foram criados com seus pais ausentes de casa por um excesso de trabalho. Então, muitas vezes estavam sozinhos ali na rua, ou com os avós, ou então dentro de uma escola integral. E aí o pai chega cansado, estressado, contando as coisas negativas que aconteceram no trabalho. Aí ele vai vendo aquilo lá e fala: Poxa, mas é isso que eu quero? Sim. É isso que vai ser o meu futuro? E aí ele começa a se questionar se esse é o caminho que ele quer e se esse é o caminho que ele não quer. E tá tudo bem, é natural isso. Percebe que esse questionamento vem até antes dele começar a questionar a empresa. Ele começa a questionar: "Será que eu quero viver essa vida que meu pai e minha mãe estão vivendo?". Sabe que, eu tenho 2 filhos, um Z e um millennial, e eu lembro que quando eu estava no mercado corporativo, eu não tinha horário para sair. E com o trânsito de São Paulo, e um dia eu cobrando do meu filho um posicionamento sobre a graduação, e eu falei: "E aí?". Ele falou assim: "Mãe, eu não quero ter a vida que você tem". Uhum. Então ele já tinha essa clareza do que ele não queria. Talvez ele não soubesse o que ia fazer como escolha, mas ele sabia que ele não queria ter aquela vida que eu tinha. Então, eu digo que desde os millennials eles já começam a trazer esses questionamentos
para si mesmo, falar assim: será que eu quero isso? Tá bom, tem uma boa remuneração, mas será que vale a pena eu abrir mão da minha qualidade de vida, que é uma das coisas que os millennials prezam, né. E falando de qualidade de vida, hoje mais do que nunca, até com a NR1, que eu vou entrar nesse assunto também, a gente fala de saúde mental nas empresas, né. E nos últimos anos aumentou muito a discussão sobre depressão, ansiedade, burnout, que é o esgotamento emocional, principalmente nos jovens, em todas as gerações, mas principalmente nos jovens. E aí, Fabíola, eu te pergunto, o que que você percebeu ao acompanhar esses milhares de jovens assim entrando no mercado de trabalho em relação à questão da saúde mental? O que que você poderia trazer? Eu vejo um aumento, como as pesquisas mostram, né, a gente tem hoje muito distanciamento entre os dos pais com os filhos. Uhum. Então eu vejo muitas vezes as questões de saúde mental sendo também como é que eu posso dizer isso? Sendo também uma forma de sentir o que ele aprender a sentir, né, quais são suas sensações, suas emoções, um mundo tão complexo que a gente Hum. tem hoje, que é diferente do que era antigamente. E muitas vezes esses jovens que estão ali distantes de seus pais. Uhum. Então eu acredito que a gente tem uma série de aspectos que nós vemos aí os riscos psicossociais, né? Quando a gente fala sobre a gestão corporativa, se a gente vai ter um ambiente, que é um ambiente que nós temos uma má organização de metas, uma má organização do trabalho, onde eu tenho um colaborador que é mais pressionado do que o outro, onde a gente tem questões de assédio, eu acho que também tem ali um letramento da população, dela começar a perceber que aquilo não é uma coisa saudável, Sim. né, não é algo que me faz bem. Isso gera uma autorreflexão, principalmente pegando a pandemia, que teve um ressignificado do trabalho, da vida. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de questões de ansiedade, num mundo onde a gente já não consegue mais ter controle das coisas, não que a gente tivesse antigamente, mas antes elas eram mais previsíveis. Certo. Nesse mundo volátil, bunny, né, Uhum. a gente tem o mundo bunny, a gente tem o mundo líquido, agora a gente está falando até que tem o mundo gasoso, né, de tão tão rápido que estão as coisas, né, o Zygmunt Bauman trazia uma sociedade líquida. A gente vê que, assim, nós humanos não fomos feitos para isso, nosso cérebro ele pede a estabilidade, a Sim. previsibilidade. E num cenário que a gente vê tantos perigos, tantos riscos, a saúde mental, ela passa a ser ali protagonista dentro das nossas escolhas, porque a gente vê que não é só dinheiro, mas também a qualidade de vida. E eu acho que a pandemia ela traz muito isso, assim, esse olhar de que, poxa, posso morrer a qualquer momento. Perdemos pessoas muito queridas dentro desse cenário, que às vezes tinham sonhos que estavam lá longe e Uhum. que não puderam ter tempo de Ter tempo chegar. de realizar, né. É, por isso que esse olhar para quando a gente fala da saúde mental, esse ser integral do seu autocuidado, do momento ali que você tem para sua de seu descanso mental, seja do sono, seja de um energizador, né, Sim. aumentar a sua energia ali, o que que te dá prazer em fazer. O prazer ele não pode vir só do trabalho, mas se é uma atividade física, se é sair com os amigos, se é fazer um esporte, fazer uma viagem, eu não acredito em equilíbrio, viu, Graça? Eu acho que, assim, a busca do equilíbrio, ela é difícil acontecer. Vai ter tempos que você vai ter mais, dedicação ao trabalho, vai ter tempos que você vai ter mais dedicação à família. Sim. Você vai estar equilibrando pratos e é sim a vida que a gente tem. Eu acredito na intencionalidade. Então, olha, ter um combinado ali com a nossa família de que: "Ó, agora eu vou me dedicar um pouco mais ao trabalho e depois em compensação a gente vai ter isso daqui". Mas a gente ter esses momentos com qualidade também, que não vai estar ali 50-50%. E às vezes existe essa expectativa, né, que Verdade. vai ser 50%, não Que a é. gente naquela famosa roda da vida, a gente vai estar com 10 em tudo, jamais, porque a Não. gente vai estar, dedicando tempo, dependendo do que é a prioridade. Uma mulher que acabou de ser mãe, a prioridade dela vai ser a maternidade. Então não é que o trabalho deixa de ser importante, mas ele deixa de ser a prioridade, então esse entendimento é bem legal. Eh Você acredita que nessa parte de saúde mental, as redes sociais, elas acabaram influenciando a forma como os jovens enxergam, carreira, sucesso, reconhecimento, felicidade? As redes sociais, você acha que essa
essa questão não só do algoritmo, mas tudo hoje cai na rede e tudo que se mostra na rede é perfeito. Ninguém mostra os bastidores, raramente mostra. E você acha que eles são muito influenciados para trazer esse conceito da felicidade, do reconhecimento, da carreira? É, eu acredito que sim. Até existe uma questão da gente ver ali da maturidade do cérebro dos jovens, né? Ele Uhum. ainda não está pronto para Sim. algumas situações em que ele exige uma complexidade de pensamento, de causa-consequência. E as redes sociais, ela acaba trazendo muita comparação entre, olha o que aquele está fazendo e olha o que eu estou fazendo aqui. Olha como a vida desse é perfeita e como a minha vida não é. E no mundo tão diverso que a gente tem, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e muita consciência, sabendo de que as pessoas ali estão colocando um pedacinho da sua vida e que nem sempre o que está ali é verdade. Uhum. Então, escolher os conteúdos que vai consumir, utilizar muitas vezes do que eu vejo como me inspirar para poder ter também algum resultado parecido, e principalmente nos fortalecer do nosso eu. Quanto mais capacitação eu tenho, quanto mais desenvolvimento eu tenho, mais possibilidades eu tenho também. Uhum. Então, não deixar ali aquele olhar de que, poxa vida, o que eu vi aqui me deixou triste. E é tão difícil a gente desconectar isso, né? Uhum. Outro dia eu estava numa empresa, a empresa trouxe assim, Fabiola, olha, eu estou aqui com operadores trabalhando, a pessoa está ali com a roupa de soldador quente, né? Suando, aí você vai lá, para um minutinho, você abre o celular e vê que o fulano tá na praia, aí você pensa: "Poxa vida, eu tô aqui, o outro tá ali". E eu acho que esse é um tema que a gente tem que ter muito cuidado para poder trazer sobre ele, porque não é porque a pessoa não quer isso, e não tem como a gente se blindar das redes sociais Verdade. também, mas eu acho que a gente tem que ter consciência de que esse é um caminho que talvez alguém teve ali uma condição mais favorável para chegar rapidamente nessa situação, mas que eu também posso elaborar estratégias para eu poder fortalecer o meu conhecimento, para eu poder ter algumas coisas que me dão prazer, Uhum. como por exemplo, se é uma viagem, se é uma roupa que eu gosto, que eu Uhum. quero ter, o que que eu quero para o meu futuro, né? Ou então eu gosto muito de trabalhar o que eu não quero para o meu futuro, como seu filho trouxe ali, ó, não é isso que eu quero. Então tá, o que que você quer? Sim. O que eu não posso é ficar paralisado. Ah, não quero, eu nego e estagno. Uhum. Não, então, ó, então eu descobri que eu não quero. Então vamos analisar as outras possibilidades Sim. e entender que a vida é feita de estágios. Então, se eu estou no começo ainda, eu vou ter estágios mais iniciantes. E às vezes eu me surpreendo, às vezes eu adoro fazer aquilo lá, e nem todo mundo precisa querer, gente. Às vezes a gente vê lá a empresa ansiosa, aí fulano está há 10 anos fazendo a mesma coisa, mas ele é feliz fazendo aquilo lá que ele Sim. faz, ele conseguiu comprar a casinha dele, ele conseguiu dar uma vida melhor para os filhos. Nem todo mundo precisa ter essa ambição gigantesca de De estar no crescimento topo, né? o tempo todo. E hoje as redes sociais, elas são muito cruéis, né. Outro dia eu estava vendo um podcast, o rapaz estava falando: da vida medíocre", né. E, gente, o que é medíocre para você não é medíocre para mim é uma Exato. grande conquista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas conversas. De não medir o sonho do outro com a sua régua, Perfeito, né, graça. Uhum. porque tá bom, você tem direito de sonhar o que você quiser e traçar o caminho para buscar isso, mas isso não te dá o direito de você interferir na forma como o outro quer buscar, né, então essa fala sua é bem importante, porque, foi por muito tempo colocado que o sucesso é estar no topo, e aí essa busca constante, e a pessoa chega no topo e fala: "Mas era isso? Ah, então eu quero mais". Só que ela vai se perdendo muitas vezes de si mesma, quando ela perde essa consciência, pessoas que não trabalham o autoconhecimento, vai se adoecendo, porque aquele equilíbrio lá que a gente estava falando de busca, na verdade não é o equilíbrio, ele coloca uma intencionalidade tão grande para o trabalho, que ele esquece de todas as áreas da vida dele, e isso depois tem um preço, né, que pode ser a sua saúde mental, pode ser os seus relacionamentos, seu casamento, ou a não participação sua com a criação dos seus filhos, porque ó, passa assim, os filhos crescem e isso não volta, e então assim, parar, é o que você falou, parar para refletir, para se perguntar e entender: "Não, é isso mesmo, eu vou seguir por aqui", e tá tudo bem, né. E Graça, ó, é muito importante isso que você trouxe, porque eu acho que é isso que falta às empresas também. Uhum. As empresas começarem a olhar essa transformação
das necessidades das pessoas. As pessoas mudaram, mas o mercado de trabalho ainda quer que elas sejam iguais. É. Então, quando a gente fala: "Ó, você tem que entrar todo dia essa hora, sair todo dia essa hora", e você trouxe a questão dos filhos, né, que é ali que a mulher mudou as suas prioridades, porque ela gerou um filho, e isso não pode ser visto como um problema dentro da empresa. Exatamente. E essa é uma coisa que a gente vê muita dificuldade nas mulheres, porque às vezes numa promoção, vou dar preferência para um homem, porque depois a mulher pode passar a ser mãe, e aí ela vai colocar o trabalho em segundo lugar, e não é sobre isso. A gente está falando de uma mudança que as empresas precisam começar a enxergar, de que cada ser humano é único. E Verdade. que ela também precisa ter jornadas flexíveis, benefícios flexíveis. O cliente não pode deixar de ser atendido? Ok. Qual que é a quantidade de pessoas que precisa estar nesse horário? Qual que é a escala que a gente consegue fazer? O que eu consigo flexibilizar e o que não? Porque muitas vezes a gente vê pessoas indo para profissões como Uber, iFood, né, essas plataformas digitais, por escolha de flexibilidade de horário, por exemplo. Uhum. Não é porque ela quer estar lá, mas é porque por algum motivo, olha, aquele horário é o melhor, então foi o melhor que eu consegui ter Hum. para esse momento. Será que a gente não poderia ter também questões mais flexíveis dentro da empresa? Pode ser que não seja sempre, mas e eu tenho ali um período do ano que eu posso flexibilizar a minha jornada, ou então alguém que está passando por um problema pessoal, o que eu consigo flexibilizar? Muitas empresas já fazem isso, mas muitas empresas ainda não. Uhum. Ainda estão lá enraigadas naquilo que foi Aquele construído. modelo que deu certo por muito tempo, mas que hoje a gente entende que não é esse modelo que vai, eh, ajudar a permanecer no mercado, a ter colaboradores felizes ali dentro. E quando eu falo feliz, é no sentido assim: "Poxa, eu chego na empresa, eu gosto do ambiente, eu gosto dos meus colegas que estão aqui, eu gosto porque a qualquer momento, se eu quiser sair para ir num médico, para ir mais cedo para a faculdade para estudar para uma prova, eu sou olhado com tranquilidade, sem punição. Então eu acho que o ambiente da felicidade está nas pequenas coisas, né, e por muito tempo foi colocado que a felicidade estava num grande bônus, ou em grandes benefícios que eram colocados. Então eu acho que essa geração acaba ensinando a gente que felicidade vai muito além de bens materiais. Com E cer aí eu até trago aqui, onde que você acha que acontece mais conflito entre líderes e profissionais jovens? Onde que os conflitos, não digo conflitos de discussões, mas assim, onde que existe ali ruídos? É. Acredito que seja na comunicação, na clareza do porquê que aquelas atividades são importantes, Tá. no letramento dessa nova geração que chega para conhecer o negócio, quais são as características do cliente, quais são as características dos nossos fornecedores. Então, a comunicação clara, assertiva e um olhar ali de desenvolvimento para aquela pessoa que está chegando é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar dentro das empresas. Uhum. Até mesmo um letramento geracional para a gente parar com esses ruídos de mimimi, né, de geração mais fraca, não existe isso. Uhum. Pelo contrário, passar por tudo que está passando, é uma geração forte, com certeza. Sentir as nossas emoções é força, não é fraqueza. E a gente precisa falar sobre isso e lidar, porque muitas vezes os nossos pais passavam por situações dessa, de guardar os seus sentimentos e Sim. descontavam nos filhos, né, batendo, julgando, maltratando. E hoje a gente vê uma relação muito mais próxima. E é interessante o 880, né, porque proximidade demais também faz com que você não consiga ter esse processo de educação. Sim. Então a gente trabalhar ali dentro das empresas, melhora a comunicação, o letramento geracional, a gente ter atividades onde a gente consiga colocar uma interdisciplinaridade, onde eu tenho pessoas de diversas gerações no mesmo ambiente, não colocar nem só jovem, nem só pessoas mais maduras, mas a gente ter a diversidade ali entre eles, com equipes multidisciplinares. Eu acredito que é um processo que tem muito a ajudar e a crescer, um aprendendo com o outro. A pessoa mais madura, ela vai ter uma senioridade ali de maturidade naquilo que foi colocado, né, pensando de uma pessoa que está há muito tempo de casa, Sim. que a gente espera que tenha esse comportamento mais maduro, até pela permanência dentro da empresa, e dessa pessoa mais jovem que vai trazer questionamentos, que vai trazer ideias, vai trazer muitas vezes a tecnologia Sim. para poder executar essas atividades. É a gente olhar mais para processos serem melhorados
do que para brigas geracionais. Pra Perfeito. até entender o porquê que esse jovem está questionando isso, onde que está a nossa falha. Vamos observar. Ah, é sobre isso? Então vamos evoluir, vamos trabalhar Uhum. diferente. É Uhum. verdade, é verdade. Eu vejo assim, eu até ia te perguntar assim, o que que a geração mais velha tem que aprender em relação à mais jovem, mas é isso que você trouxe. Entender que essas relações valem a pena ter essa troca, né. E falando dessa questão da geração Z, eu percebo que é uma geração que costuma pedir mais feedback. Uhum. Do que pelo menos a minha. Por que que você acha que isso acontece? Você acha que é uma validação constante do que eles estão realizando? Não acho que é validação constante, eu acho que isso faz parte da maneira que eles foram criados. Tá. Então, assim, quando a gente está falando de um jovem, a gente está falando de uma pessoa iniciante que eles têm necessidade de saber se eles estão indo bem ou não. Quando a gente vai ver a geração que cresceu muito com videogame na Sim. mão, então, ó, fiz errado, vou lá e tento de novo. Se eu preciso saber se eu estou indo bem ou não, é mais por uma questão de direcionamento. E essa palavra validade, ela foi importante. Às vezes, você vai ter pessoas na sua equipe que são um pouco mais inseguras e que precisa dessa validação, e está Sim. tudo bem também. Eu, como gestor, preciso me adaptar à necessidade de cada um deles, Uhum. mas eu preciso trabalhar que ele entenda que ter autonomia, protagonismo, o errar vai fazer parte do processo. E se eu crio um ambiente de punição, onde as pessoas não podem errar, ele fica com medo de tentar de novo. Aí ele vai pedir a sua validação, porque vai que eu erro. E aí, isso para mim fala muito do microgerenciamento dentro das empresas. A falta de confiança no gestor para soltar o bastão e deixar com que o outro aprenda. E eu preciso verbalizar para essa pessoa de que, olha, eu estou te treinando para você solucionar problemas, para que você seja autônomo. Eu quero que você me traga ideias. Então, no primeiro momento, eu vou estar com você ali próximo e a gente vai ter sessões de feedbacks constantes. Sim. A partir do momento que eu percebo que você está caminhando muito mais de forma independente, e é isso que eu quero, a gente vai ter um distanciamento do nosso feedback. E esse distanciamento não pode ser uma vez por ano. Esse distanciamento, no mundo de hoje, gente, se você conseguir dar feedback mensalmente, maravilhoso. Fabiola, não dá. Minha equipe, ó, tenho 40 pessoas na minha equipe, como é que eu vou dar feedback mensalmente? Faz a cada 2, 3 meses, mas não deixa muito tempo Sim. para ter essas reuniões de alinhamento de carreira, de expectativa, se o trabalho está indo bem ou não, porque o feedback ele é um grande momento de alinhamento de rota para ele saber se a qualidade dele está sendo boa. E isso vai falar sobre o crescimento dele na carreira. Agora não, eu espero um ano para falar que eu não estou satisfeito com o que ele está fazendo. Pois E é. aí não dá tempo dele conseguir ter o cargo que ele gostaria no futuro, né? Concordo plenamente. Essa questão eu vejo o feedback, a gente que trabalha com liderança, que é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, às vezes a gente, vê muitos líderes que têm expectativa de que eles se desenvolvam sozinhos. "Ah, eu já dei autonomia, eu já falei o que é para fazer", mas não é só sobre a tarefa, é sobre o que envolve a tarefa, é sob o ponto de vista do que você espera da pessoa. E cada um tem um perfil, não dá para exigir, que um seja mais comunicativo que o outro, porque às vezes ele não é. Então é esse entendimento de cada um como ser humano mesmo, né. E quais as competências que você acredita que é indispensável hoje, você que trabalha também com liderança, para liderar equipes multigeracionais? O que que não pode faltar hoje como competência para um líder que tem essa diversidade presente? É. Eu acredito que, em primeiro lugar, seria curiosidade. Olha que Interessante. interessante, né? Porque muitas vezes vem um julgamento. E esse julgamento, ele tolhe ali a nossa curiosidade e ele vai trazer distanciamento entre as pessoas. Então, quando um jovem coloca uma questão, uma pergunta, tente entender da onde que veio esse raciocínio. Sim. Qual que é a sugestão para isso? Às vezes, eu não tenho sugestão, então vai lá, pensa mais um pouco e depois você me traz uma sugestão para a gente poder trabalhar aqui em conjunto. Uhum. Mas essa curiosidade, não só de características geracionais, mas o porquê que aquela pessoa teve
aquela ideia. Sim, É uma sede de aprendizagem também, o gestor nunca pode deixar de ter isso. Ele não pode se colocar no lugar como detentor da razão, do conhecimento. "Ah, eu já sei isso, eu já passei". O mundo mudou, o cliente mudou, as necessidades mudaram, o que dava certo no passado não necessariamente vai dar certo agora. E às vezes você julga algo sem saber de que, poxa, pode ser, podemos ir além disso, né? sim. Vamos investigar mais. Então, essa sede de aprendizado, não só por base de livros, mas aprender com cada ser humano que Sim, está ali dentro da sua equipe, ela é extremamente importante, além da gente trabalhar ali os aspectos de sociais em relação à nossa humanidade, perfeito. né? A gente não é frio que nem máquina, a gente olhar a saúde mental do nosso colaborador, olhar os sinais que ele está tendo, se está tendo alguma tristeza, se ele está tendo alguma necessidade que pode estar ali reverberando na aplicação do seu dia a dia, se ele está passando por endividamento, que é algo que eu tenho encontrado muito nas empresas. A gente tem hoje uma série de plataformas, né, que acabam pegando o dinheiro das pessoas, viciando inclusive, então esses jogos online, a gente vê um crescimento muito grande. Então, às vezes, você pode ter pessoas na sua equipe que estão adoecidas e não sabem, Pois só aumentando o endividamento, questões com os filhos, né, questões em casa. Todo mundo carrega uma luta muito com grande e certeza. tem que ter respeito por essa luta. Então acho que E essas ela é 3 são invisível, e ela é é, invisível, né, Fá, tanto é que, assim, chegando até a comentar um pouco da chegada, assim, de uma maneira mais efetiva da NR 01 nas empresas. As empresas que realmente não olharem com atenção e entender que não é só fazer alguma ação ali para falar: "Opa, implementei", não, vai muito além disso. É entender que é uma atenção justamente a essas questões invisíveis que a gente precisa ter muito cuidado, né, que é esses riscos. E aí a forma de liderar também interfere diretamente nesses riscos psicossociais, porque quando a gente mensura um ambiente, onde não tem uma segurança psicológica, onde não permite uma colocação de ideias, enfim, quando um líder está ali, realmente, ele acaba impactando diretamente a saúde mental, a questões emocionais, seja do jovem ou qualquer outra geração, né, aí é uma questão não só dos jovens, mas é de toda a geração. E eu vejo que não sei se você também vê dessa forma, mas liderança tóxica, talvez esteja com os dias contados. O que que você acha? esperamos que sim, né. Eu acho que nunca a gente pôde pensar de que isso era algo permitido, mas era algo muitas vezes velado, por Isso. conta do grande resultado que esse líder dava. E a gente sabe que a pressão é muito grande dentro do trabalho, mas o trabalho ele tem que ser um lugar de potência, não de adoecimento. Nossa, São bonito coisas isso. completamente diferentes, não é? Uhum. Então, quando a gente fala de uma distribuição do trabalho de forma justa, organizada, onde eu estou olhando esse ser humano que está ali e as suas necessidades, existem muitas formas de ensinar e desenvolver. Uhum. E às vezes esse líder enérgico, que muitas vezes foi assediador, agressivo, ele também foi criado dessa forma. Sim. E dentro do parâmetro de opções da mente dele, é essa forma que ele sabe fazer. E muitas vezes a empresa via, mas ela tolerava, porque ela precisava de resultado. A atualização da NR1, ela tira ali os riscos psicossociais da NR17, sobe ela para a categoria da NR1, onde a gente está trazendo ali o que vai ser mais fiscalizado dentro das empresas, né, como item número 1 de fiscalização. Aqueles EPIs de riscos físicos, ergonômicos, químicos, que é o que normalmente ali é obrigatório em primeira instância, ele passa a entrar também aos psíquicos. Uhum. Então, a gente está falando hoje de um letramento dessa liderança que vai precisar redescobrir novas formas de se comunicar, novas formas de cobrar. E eu vejo isso com muitos bons olhos, inclusive para ele, porque muitas vezes esse líder também está adoecido. Sim. E só que ele não consegue perceber, ou ele percebe e não sabe fazer diferente. Eita. Por isso que o trabalho de uma educação corporativa é de extrema importância, porque é através dela que a empresa passa a dizer assim para os seus líderes: ó, líderes, esse é o caminho que nós queremos. Então, quando a gente fala de desenvolver, a gente não está falando de oprimir. Então, a gente está falando, ó, ferramentas são essas, eles são dadas. E agora eu vou ter que analisar a forma que eu reajo a estímulos externos
e ver como que isso trabalha ali internamente para eu poder processar e fazer uma nova forma de reagir. Uhum. Então, esses líderes, eles vão ter que aprender a ter o autoconhecimento, a inteligência emocional, a enxergar sinais no outro, mas aí ele vai ter que enxergar sinais nele mesmo, porque com certeza, Graça, as pessoas, as empresas, né, vão acabar expelindo essas pessoas, elas vão ter que sair, porque eles vão receber multas, multas por assédio, né, multas, já acontece isso, a gente não pode falar que isso é novidade, Sim. mas agora a gente tem um peso de uma força muito maior. As empresas que passam a ter maior número de afastamento por questões de saúde mental, elas já vão direto para o Ministério do Trabalho, para vir um fiscal para cá, já vai online, né? Hoje o E-Social já manda lá, ó, luz vermelha, essa Essa empresa empresa está aqui. muito alta. Aí ele vai lá, vai entrevistar o colaborador para poder ver se foi identificado os riscos psicossociais e o que a empresa faz para isso. Então não é só a liderança, é que a liderança, ela que vai fazer a distribuição do trabalho. A empresa, ela acontece através da liderança, porque a empresa mesmo não é um CNPJ, né? Sim, sim. A empresa, ela é um documento na contabilidade. Quem faz tudo são os humanos. Perfeito. Então, quando a gente olha o risco psicossocial, ele existe em quase todas as empresas e ele faz parte do trabalho. O que nós queremos agora com a atualização da NR1 é que a empresa identifique o risco e o que ela faz a partir desse risco percebido. Exato. Então vamos pegar lá, por exemplo, um operador de telemarketing. Ele fica lá em ligação uma atrás da outra, uma atrás da outra. E a gente tem hoje em dia, infelizmente, pessoas muito agressivas na sociedade. Uhum. E que o operador não está ali na frente dele, esquece que é uma mãe de família, que é um pai de família, que é um jovem em começo de carreira, joga todas as suas frustrações da vida naquele operador. Uhum. E isso demanda um autocontrole dele muito grande, porque é um atrás do outro. Sim. Tem empresa que o operador fala com 150 pessoas por dia, dependendo às vezes até mais. Então a gente, ó, a partir do momento que nós identificamos esse risco, o que que nós fazemos para poder criar esse espaço de manejo? Tá. Então eu tenho um espaço de acolhimento, eu tenho uma pausa um pouco maior, eu tenho rotatividade, ó, se a gente sabe que quem não pagou conta, o risco é 10. A pessoa que está ingressando na empresa ali fazendo o cadastro, o risco é 2. Então eu vou fazer um rodízio de atividades. A pessoa fica 3 meses no risco 10, 3 meses no risco 2, Uhum. porque a exaustão mental vai diminuindo. Sim. Se eu tenho uma atividade de alta concentração, não é só falar para o colaborador, ó, presta atenção, não erra não, eu tenho exaustão mental, o nosso cérebro é Claro. finito, Hum. então eu tenho que ter momentos de descompressão para ele. É sobre isso a NR1. E muitas vezes o empresário, ele acaba ficando muito assustado, porque ele acha que ele vai ser penalizado pela saúde mental da vida pessoal do colaborador. Exato. E não existe isso da vida pessoal, o ser é integral, né, a vida dele, naturalmente está inserida no contexto do trabalho. Naturalmente. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa organização e entender se dentro do trabalho é um potencializador de dores que acontecem ali na sua vida pessoal ou não. Aqui é um ambiente que a gente tem apoio, a gente tem compreensão, a gente tem responsabilidades e precisamos dar resultado, mas ao mesmo tempo a gente tem acolhimento. O que que cabe à empresa e o que cabe ao colaborador, porque a gente tem que saber ali que é uma linha tênue também, né? Sim. Tem as pessoas que elas são engajadas e motivadas, e tem aquelas pessoas que infelizmente tiram um pouco de vantagem sobre as situações. Sem A dúvida. gente não pode também partir de um mundo colorido. Então, essa proteção do trabalho é uma proteção que a gente tem que trabalhar ela de forma muito clara, tangível e com ações de acompanhamento do RH, do médico do trabalho, de um especialista ali em DHO, muito trabalho de treinamento, educação corporativa para a empresa entender, ó, isso daqui é a empresa que está fazendo comigo. Não, isso daqui não, isso aqui eu tenho uma responsabilidade sobre Sim. isso. Então, as pessoas precisam entender essa distância, senão a gente vai ter muito problemas ainda futuramente. Nossa, é excelente a sua fala, porque traz uma clareza do que realmente é a NR1, não é só uma norma que chegou, não, ela vai muito além disso. E a empresa que entender, quais são as camadas que envolvem a chegada da NR1, eu acho que ela vai ter muito benefício, não punição. Porque ela já vai se antecipar a todo esse cenário. E é uma empresa muito mais humana, porque ela está enxergando o indivíduo, não só o faturamento, não só o quanto ela vale no mercado, o valuation dela, aquela coisa toda, né? Fabiola, vamos para um bate-bola rápido agora?
Eh, Rapidinho, primeiro que veio na mente, assim, uma qualidade da geração Z que todas as gerações deveriam aprender: Valorização da vida. valorização da vida. Uma característica das gerações mais experientes que não pode se perder: Resistência. resistência. Uma competência indispensável para os próximos 10 anos: Aprendizagem. aprendizagem. Um conselho para quem está iniciando a carreira hoje, pode até olhar para a câmera e falar direto com a turma. Ai, ótimo. Bom, acho que vou dar um conselho que eu gostaria de ter recebido lá no início da minha vida. A carreira, ela é construída todos os dias. Então é muito importante que a gente tenha intencionalidade naquilo que a gente faz, a qualidade do nosso trabalho. As pessoas estão sempre observando se eu sou uma pessoa que eu cumpro aquilo que eu trago, se eu sou uma pessoa que antecipo comportamentos, se eu estudo, se eu ajudo. Mesmo quando parecer que não tem ninguém te observando, saiba que sempre tem alguém te observando. E quando você tem congruência, quando você faz aquilo que você fala, as pessoas admiram que você tem essa consistência e as oportunidades vão surgindo. Não quer dizer que você não vai errar, você vai errar e vai errar muito, porque todo mundo erra, inclusive eu erro o tempo todo. Mas a gente tem que aprender com os erros que nós temos e sermos diferentes na próxima oportunidade. E nesse mundo hoje de tantas possibilidades, se capacite, estude, trabalhe, seja uma boa pessoa, que naturalmente você vai ser um bom profissional. E as possibilidades vão surgir e seja esperto com as tendências, né? Esteja sempre ali antenado. Não deixe o mundo te sugar ali nas redes sociais, mas use ela ao seu favor para você construir uma carreira bastante rica, com amigos, com bom networking. Não fica só ali na sua cadeira, mas crie construções saudáveis, porque muitos amigos da vida vêm através do trabalho. Verdade. E é muito bonito a gente ver as pessoas crescendo juntos e torcendo uma pela outra. Com certeza. Uma palavra que define o futuro do trabalho: Olha, eu acredito que seja se redescobrir. se redescobrir. Redescobrir. Isso mesmo. Não sei se a palavra existe, acredito que Com sim, né? certeza. Aham. A gente se descobrir novamente, inclusive qual que é o significado do trabalho na nossa vida, a gente aprender, a gente olhar essa vinda da inteligência artificial, que muitas atividades sim serão substituídas por ela, se é muito repetitivo, monótono, não tem Uhum. como a gente barrar isso, mas muitas outras vão crescer e a gente está ali aberto para tudo isso. Seja curioso. O que eu não tenho controle e o que eu tenho controle. Eu tenho controle como eu reajo a partir desses estímulos, né? Então, se preparar é fundamental. Fundamental. Caminhando aqui para o final, Fabiola, se uma liderança deseja continuar relevante em um mundo assim cada vez mais multigeracional, qual é a marca que ela precisa deixar nas pessoas que lidera? É. Eu acredito que ela tem que deixar a marca de humanidade, de ser uma pessoa que ela olha para o resultado, mas não deixa de olhar o fator humano que tem ali. Então, ser uma pessoa que tem a intenção do crescimento do outro, porque quando a gente é líder, já não é mais sobre mim, é sobre o outro. E os meus resultados dependem do outro. Com certeza. Então, eu olhar o crescimento do outro com o olhar de que vai ser bom para ele ter mais possibilidades, crescimento, e isso vai reverberar em você também. Com certeza. Então, esse olhar que a gente tem que ter ali de humanidade, resultado, aprendizagem, eu acredito que são grandes pontos que vai fazer com que a gente tenha um resultado muito maior, porque dentro desse ambiente todo mundo se beneficia. Com certeza, com certeza. E para fechar o episódio, eu quero deixar uma frase aqui que o desafio das gerações não é aprender a conviver com quem pensa igual, é desenvolver maturidade para colaborar com quem pensa diferente. E a gente só pensa diferente e a gente precisa aprender a respeitar, porque cada um tem uma expectativa, aprendeu, chegou no mundo com tecnologia diferente, com possibilidades, que você usou muito essa palavra, diferente. Então, acredito que a gente pode se complementar, não ter conflitos, mas ter complementaridade de gerações. Fabiola, eu quero muito te agradecer por esse momento que a gente passou aqui falando de geração, que eu tenho filhos jovens em casa, mas convivo também
E eu quero agradecer muito todo esse conhecimento que você trouxe nesse episódio aqui do podcast. Dizer que para mim você é uma presença que marca por onde você passa. Você tem um brilho no olhar, um sorriso que é muito cativante pela pessoa que você é, não somente pelo sorriso, mas pela pessoa que você é e que transborda através do seu olhar, do seu sorriso. Então é um prazer ter você aqui hoje. Eu só trago pessoas que realmente eu acredito nos valores e que faça sentido trazer uma mensagem aqui. Então eu quero te agradecer muito. Quero que você também aproveite esse espaço para deixar suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser te conhecer. Ah, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite e fico feliz de ver o crescimento também da sua carreira, do seu trabalho. Eu acho que gente de bem, gente de valores, a gente precisa se unir cada vez mais, pessoas que querem levar coisas boas. Eu acho que o podcast é extremamente relevante. Hoje a gente tem um mundo de muitas conversas curtas e a gente tem essa possibilidade de poder levar conhecimento para as Aprofundar. pessoas, aprofundar, compartilhar histórias, boas práticas. A gente que está em sala de aula com lideranças, empresas de diversos segmentos, a gente aprende muito mais do que ensina. Eu Verdade. sempre falo que a sala de aula ela é muito rica, porque ali eu tenho gestores que fazem coisas extraordinárias todos os dias. Sim. E claro que vou lá para ensinar algumas provocações, alguns insights, mas eles têm muito conhecimento. E a gente poder levar isso adiante para outras pessoas, novas gerações que estão chegando, isso também antecipa muitos futuros problemas que eles vão ter ali na frente. Então, preparar as pessoas é fantástico. Muito obrigada pelo convite. Minhas redes sociais, fabiulamolina.oficial. Esse é meu Instagram, é também o meu LinkedIn. Algumas redes vai estar fabiulamolina.treinamentos. O site é excellencetreinamentos.com.br. Muito obrigada. Maravilha. Bom, você que assistiu esse episódio, tenho certeza que você aprendeu muito sobre os jovens, sobre as gerações, sobre os desafios e as possibilidades que a gente tem nesse mercado de trabalho. Então, agradeço a sua audiência e até a próxima.